Beleza. Massa, galera, mais um resgate aí, o que Jesus falou sobre a salvação pela fé. Crianças de 3 a 6 anos. Segue tia Bia e tia Dani ali. Criança de 3 a 6 anos, segue tia Bia e tia Dani. Vai ser bom demais, Júnior. Não deixa de ir. Gente, Resgate Kids. O que Jesus falou sobre a salvação pela fé. Vamos pensar um pouquinho nisso aí. Vocês lembram o que a gente conversou semana passada? Quem estava aqui semana passada? Semana passada, beleza. A proposta é a gente estar vindo numa crescente, numa caminhada, beleza? Se você veio semana passada, vai ajudar muito sua compreensão sobre hoje, tá bom? Alguém lembra qual foi o livro da Bíblia que a gente está estudando e qual foi o capítulo que a gente estava semana passada? Vamos ver, alguém, pela misericórdia. Lucas, acertou o livro e o capítulo, gente. Capítulo 18, muito bem, Nestor. Vejo que és profeta. Abre a tua Bíblia em Lucas 18, que a gente vai continuar onde a gente parou, galera. Vamos ler a Bíblia nessa pegada. Você aproveita quando for ler na sua casa, você lê assim, você for ler o livro de Lucas. Depois do capítulo 1, você lê o capítulo 2. E assim sucessivamente, é melhor para você entender. Tá bom, gente? Ok. Lucas 18. A gente parou em qual? No 30. Então a gente vai ler a partir do 31. Tá bom? Eu só vou dar algum pulo nas mensagens quando Jesus ficar calado e não falar nada. Tipo assim, o que Jesus falou sobre. Então eu estou mapeando o que Jesus falou. Se algum texto só o narrador falar, aí a gente vai pular esse texto. Deu para entender o critério? Mais ou menos a gente está nessa pegada. Por isso que a gente está chegando no meio do ano, falando sobre o que Jesus falou, e praticamente eu só preguei o Evangelho de Lucas. Pode reparar. Tá bom? Lucas, capítulo 18, vamos ler a partir do 31 até o 43. Vou começar aqui a leitura. Tomando consigo os 12, Jesus lhe disse: estamos subindo para Jerusalém, e se cumprirá com o Filho do Homem tudo o que foi escrito pelos profetas. Pois ele será entregue aos gentios, que haverão de ridicularizá-lo, insultá-lo e cuspir-lhe. E depois de espancá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Todavia, eles não entenderam nada disso. Essas palavras lhe foram obscuras e não compreenderam o que ele dizia. Versículo 35. Quando chegava a Jericó, havia um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou do que se tratava. Disse-lhe que Jesus o Nazareno ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou e mandou que o trouxessem. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Vamos orar, gente? Senhor, a gente te pede que pela tua misericórdia, tão somente pela tua misericórdia, ilumine o nosso coração para a gente conseguir compreender a tua palavra, conseguir compreender a tua verdade. Abre os nossos olhos, porque sem ti a gente é cego, sem ti a gente não sabe para onde vai, sem ti estamos completamente perdidos. Nos ajuda, Senhor.
Em nome de Jesus. Transforma a nossa vida por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Gente, texto bem conhecido, né? O cego de Jericó. Queria que a gente prestasse atenção nesse texto por partes. Vamos tentar caminhar por partes, tá bom? Além das divisões dos versículos, né, que é muito importante, eu dividi por partes para a gente poder pegar um bloco de pensamento e parcelar esse bloco de pensamento para a gente, no final, chegar num pensamento só, que é o que chamamos de ideia central do texto. Tá bom? Eu divido os blocos e aí, no final, a gente junta tudo numa ideia só, que é a ideia central desse texto aqui, que é ligada com as outras coisas, outros eventos que iam acontecendo, que a gente foi estudando. Então, eu dividi aqui o seguinte, do 31 ao 34. Dá uma olhada aí na tua Bíblia, mantém tua Bíblia aberta, a gente vai recorrer à Bíblia diversas vezes, não fecha a tua Bíblia, tá bom? 31 a 34. O que é que acontece aí? Jesus, você lembra do sermão passado, né, gente? A questão do jovem rico, Jesus começa a falar, trazer aquele papo sobre, gente, como é difícil um rico entrar no reino dos céus, o que é impossível ao homem é possível a Deus, e aí, né, isso aí. Jesus está indo para Jerusalém, a gente viu em outras mensagens, Jesus segue em direção a Jerusalém, e aí Jesus chega para os discípulos, chama eles de canto e abre o jogo. E vai dizer o seguinte, gente, estou indo para Jerusalém. Na verdade, estamos indo para Jerusalém. E lá em Jerusalém, eu vou sofrer. E aí ele dá diversos tipos de sofrimento que ali em Jerusalém esperava ele. Só um minutinho. Meninos, ajuda eu aí, senão a concentração vai pro brejo. Tá bom? Obrigado. Cadê tio Iago? Iago tá aí? Iago, vem para cá, Iago, já. O teu lugar é aqui. Todo resgate para Iago é o que Jesus falou sobre as crianças, né, Iago? Vamos lá, gente, presta atenção. É bom que é meu filho, né? Eu já chamo logo, chamada a cobrar para aceitá-la. Vamos lá, gente, presta atenção, volta para cá. Então, galera, Jesus começa a chamar os discípulos de canto e chama a gente. Lá em Jerusalém, a gente está indo para Jerusalém, lá em Jerusalém não vai ser bom. Eu vou sofrer, vou apanhar, enfim. E lá eu vou morrer. Mas espera aí, não fica triste não. Depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E o texto diz que os discípulos não entenderam nada. Não compreenderam. E aí, uma pergunta que a gente pode fazer ao texto. As perguntas ao texto, a gente vem sempre recorrendo a essas perguntas. Por que os discípulos não entenderam o que Jesus falou? Jesus foi claro, sim ou não? Sim ou não, galera? Sim, foi claro. Por que os discípulos não entenderam? E aí? Pode falar, minha filha, fala aí. Será que Deus... Vamos aí para a sessão heresia, brincadeira. Será que Deus obscureceu o coração deles para que eles não entendessem? Sim ou não? Não, né, gente? Senão Jesus não tinha falado. Jesus é Deus e Jesus foi lá e falou, gente, a gente está indo para lá eu vou sofrer, vou morrer e vou ressuscitar. E os caras ficaram assim de graça. Alguém tem alguma ideia por que os discípulos não entenderam? Eles não queriam acreditar. Gente, é isso. É isso. Presta atenção numa coisa. No texto seguinte, está uma coisa ligada com a outra. O que se sobressai do cego é a fé. O diferencial do cego para todo mundo que estava ali ao redor era a fé que esse cego tinha. Logo, por que os discípulos não entenderam? Porque eles não acreditaram. Ah, pastor, da onde o senhor tirou isso? Da Bíblia. Dá uma olhada só. Em Mateus, abre tua Bíblia aí, Mateus 16, versículo 21 a 22.
Lembra aí que a gente falou evangelhos sinóticos, viu, Iago? Sinóticos. Evangelhos sinóticos são evangelhos parecidos, que contam a mesma história por ângulos diferentes. Tá joia? Mas é a mesma história. Olha o que o texto diz. Preste atenção. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreender Jesus, gente, dizendo que Deus não permita, Senhor, de modo nenhum isso lhe acontecerá. Os caras creram? Não, rapaz. Tipo assim, irmão, eu acredito em Jesus. Mas sabe que tem coisa que a gente escuta assim, que faz, não é bem assim não. Isso não vai acontecer não, que Deus não permita que isso aconteça. Eu acredito na Bíblia, sabe? A Bíblia é a palavra de Deus. Eu sigo a Bíblia. Os caras seguiam Jesus, gente. Os caras deixaram tudo e seguiram a Jesus. Mas sabe, algumas coisas que eles olhavam assim e diziam, gente, eu sou crente, mas não é bem assim como está lá não, na Bíblia não. Não é bem assim como Jesus falou não. Deu para se ligar? Meu irmão, isso acontece com a gente direto ou não acontece? E sabe o que é que isso faz? Isso causa na gente uma cegueira terrível. Cegueira espiritual. De ouvir o que Deus está falando e não entender nada. Nesse texto, a gente vê um cego que tem um discernimento, uma visão espiritual incrível. E a gente vê os que vêm completamente cegos espiritualmente. Sabe qual é a pegada? Eu vou dizer a vocês. Isso é a raiz do liberalismo. Valeu, mano. Que é o seguinte. Estou gripado, estou bebendo muita água, velho. Minha garganta está sinistra. A raiz do liberalismo, que é o seguinte, presta bem atenção. Não tem os meus pressupostos, tipo assim, a minha visão de mundo, o que eu tenho por verdade, o que para mim é politicamente correto e é bom. Pronto. Aí eu conheço a Bíblia, aí eu submeto a Bíblia aos meus pressupostos, à minha visão de mundo. Está errado. A Bíblia é que deve dizer, a palavra de Deus é que deve dizer qual deve ser os meus pressupostos. O que eu tenho por certo ou por errado, quem deve dizer é a palavra de Deus. Deu para se ligar, gente? Só que a gente faz o contrário. A gente faz o contrário. A gente pega o que a gente tem por verdade e conhece a Bíblia e faz, não, isso aqui da Bíblia bate com o que eu tenho por verdade. Isso aqui não bate, então daqui para lá eu não acredito. A gente seleciona o que a gente vai crer. E esse foi o mal dos discípulos. Ou a gente acredita em tudo que Jesus falou, ou não acredita em nada, velho. O bom dos discípulos é que quando Jesus ressuscitou, a ficha caiu, eles creram. Poxa, bem que ele disse, realmente. Senão os caras ia perder o bonde. Se ligou, gente? Deu para pegar isso aí? O que é que a gente precisa fazer? Colocar a Bíblia acima dos nossos pressupostos. Acima do que a gente tem por certo. Acima do que a gente tem por verdade. A Bíblia não é politicamente correta. A Bíblia não é um livro humanista. A Bíblia é um livro que Deus é o centro. Não é o homem que é o centro. Por meio dele, para ele, são todas as coisas. Se teu olho te faz pecar, arranca teu olho fora. É melhor você entrar no inferno. É melhor você entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois. Para, gente, eu errei. Para.
Misericórdia de mim que sou pecador. Sou mesmo, pecadorzão. Gente, presta atenção. É isso. Seguindo o texto. Vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos para outra parte aqui. Do 35 ao 39. A gente separei aí por outro bloco de pensamento. Mais ou menos, o 35 ao 39 diz o seguinte. O cego ouviu falar sobre Jesus, clamou fervorosamente por sua misericórdia, e mesmo sendo repreendido, perseverou em oração. Uma coisa muito legal da gente entender os detalhes desse texto é o seguinte. Versículo 35 vai dizer que tinha um cego pedindo esmola. O cabo, além de cego, era mendigo. Situação muito difícil dele. Na verdade, ele era mendigo porque ele era cego. Por quê? Porque naquele tempo não tinha aposentadoria por deficiência física, por invalidez. Não sei nem se é esse o termo que usa. É esse o termo que usa. Mas ele era cego e não tinha previdência. E aí ele não podia trabalhar. E o que é que ele ia fazer? Pedir. Tem jeito. Então ele vivia à beira do caminho pedindo. O texto vai dizer o seguinte, que aquele cego, ele ouviu o barulho da multidão. E ele perguntou, o que é que está acontecendo, gente? Alguém disse, Jesus está passando. Certamente ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. E aí ele começa a clamar, começa a chamar por Jesus. Incrível. As pessoas começam a repreender o cego e ele continua clamando. A gente muitas vezes não consegue entender na Bíblia que algumas histórias de fato aconteceram literalmente. Mas essas histórias que de fato aconteceram, a gente está tratando aqui de uma narrativa, né, uma história narrada que aconteceu. Mas ela, apesar de ser uma narrativa, ela tem um profundo teor tipológico. O que seria isso? Deixa eu tentar traduzir. Um profundo teor significativo com a nossa vida. Aquilo ali, aquele cego era tipo eu. Aquele cego era tipo você. Aquele cego era tipo nós aqui tudinho. Por quê? Pô, o cego e mendigo, cego e pobre. Galera, essa é a situação de todo ser humano, toda a humanidade, sem Deus. É uma situação muito parecida com a daquele cego. Do ponto de vista espiritual. Fábio, da onde você está tirando isso? Da Bíblia. Apocalipse 3, abre lá. Apocalipse 3, versículo 17. Jesus falando a uma igreja. A gente estudou ontem, não foi, Jade? No discipulado. Jade e João. Podia ser uma dupla sertaneja, né? Gospel. Jade e João. Apocalipse 3, 17 diz assim. Jesus falando a uma igreja, gente. Presta atenção. Jesus falando a uma igreja. Olha a palavra de Jesus. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Não sabe você que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Caramba, velho. Essa igreja aqui é a pior igreja do Apocalipse. Jesus só tem repreensão a dar a ela. Não é, Alisson? A gente estudou também. É de tal maneira que Jesus diz que não participa do culto daquela igreja, que Jesus está do lado de fora batendo a porta. Deixa eu a porta e bato. A situação daquela igreja é a situação das pessoas, do homem sem Deus, da mulher sem Deus. E o homem sem Deus e a mulher sem Deus é alguém que é pobre, miserável, cego e nu. A situação daquele cego fez ele entender, a situação física daquele cego fez ele entender
quem ele era de verdade. Eu sou pobre e eu sou cego. Eu sou pobre e cego. Por isso que eu preciso da misericórdia de Deus. Olha o contraste. A situação da igreja que se dizia rica e que tinha de tudo, impedia que ela visse que era, na verdade, pobre, cega e nua. Deu para se ligar? Gente, lembra do rico? Às vezes, aquele sermão passou, mas eu só vou dar uma pincelada. Às vezes, as riquezas atrapalham a nossa visão acerca do que a gente é de fato, espiritualmente. O homem sem Deus, ele está perdido. Ele é pobre, cego e nu. Ele não vê um palmo à sua frente. E aquele cego, ele entendia isso. Porque ele já vivia essa realidade, não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista físico. E Jesus, sabendo tanto dessa realidade, não só cura, mas salva ele. Diz assim, vê, a tua fé te salvou. Deu para se ligar, gente? Você não pode sair daqui sem Jesus. Porque sem Jesus você está perdido, cara. Espiritualmente, você está perdido. Você pode ter tudo que o dinheiro pode comprar para você. Mas sem Jesus, você é cego. Se você não crê em Jesus, ainda que você ouça a palavra de Deus, você não vai entender. Seguindo o texto, gente. Presta atenção. Versículo 36, fala do barulho da multidão. Do 37, como a gente já conversou aqui, só recapitulando, o cego ouviu falar sobre Jesus, que Jesus estava passando. Certamente aquele cego tinha um conhecimento prévio sobre Jesus, ok? E a situação daquele cego também se parece com a nossa. Porque é o seguinte, gente, aquele cego ouviu falar sobre Jesus. E mesmo sem ver, ele creu, ele acreditou. E aí quando Jesus cura ele, o texto não diz, mas eu imagino, imaginar não é pecado. Qual é a primeira coisa que ele vê? Se não for a primeira, uma das primeiras. Jesus. Velho, quando a gente crê em Jesus, mesmo sem ver, só por causa da palavra que a gente ouviu dele, velho, como a gente é feliz. Como a gente vai ser abençoado. Sabe por quê? Sabe qual é a bênção? A bênção é a mesma do cego. É chegar o dia que os olhos da gente veem aquilo que a gente creu. Já imaginou que você que crê em Jesus, você que acredita nele, você que diz que ele é o Senhor da sua vida, você que abre o olho e primeira coisa na vida pensa nele, que dobra teu joelho em oração, você que busca a Bíblia, você que vem no resgate, você que deixa de fazer um bocado de negócio lucrativo porque é desonesto por causa de Jesus, um dia você vai ver aquele que hoje você crê. Velho, tem coisa melhor nessa vida do que a gente ver aquele quem hoje a gente crê. Aquele que nós cremos hoje, mesmo sem ver. Isso é uma bênção. E isso parece com a gente. Porque isso foi o final da história para a vida desse cego, que teve a vida transformada. Quando a gente crê em Jesus, por causa da mensagem de Jesus, mesmo sem ver ele aqui, os nossos olhos espirituais são abertos. E a nossa vida transforma, gente. A nossa vida muda. A atmosfera ao nosso redor não é mais a mesma. Amém? Fica firmão. O negócio é crer. Seguindo, gente. Eu queria desmistificar algumas coisas aqui. Tentar. Na verdade, eu vou só falar e eu conto com o Espírito Santo. Porque por mim eu mesmo nada posso fazer. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a fé desse homem. Essa fé que foi elogiada por Jesus.
Presta atenção. Muita gente pensa o seguinte: ah, Fábio, eu não tenho a fé que aquele homem tinha. Eu não consigo ter essa fé. E para piorar a situação, a fé não é o dom de Deus? Deus não me deu essa fé que deu aquele homem. Então quer dizer que a culpa da sua incredulidade é de Deus. Sim ou não? Piorei a situação na cabeça de vocês, né? A fé é um dom de Deus, sim ou não? Vamos lá, galera, sim ou não? A gente leu no começo aqui, né? Vamos lá, Efésios 2, 8. Abre lá, Efésios 2, 8. Abre lá, abre lá, abre lá. Tempo. Efésios 2, 8. Amém? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Verdade, gente, está na Bíblia. A fé é um dom de Deus. A fé é Deus que dá. A gente não tem nem condições de acreditar por nós mesmos. Mas eu quero desmistificar uma coisa aqui com vocês. Tentar, né? Que o Senhor faça isso em nome de Jesus. Presta bem atenção. A fé é um dom de Deus. Ok, isso aí a gente já entendeu. Mas como é que esse dom é dado? A fé é um dom de Deus. Como é que esse dom é dado? Alguém tem alguma ideia? Pode falar. Romanos, abre lá Romanos. A gente está fazendo a teologia bíblica desse texto. É o nome disso aí que a gente está fazendo, viu, gente? A gente vai voltar para o mesmo texto, só que a gente está passeando no... Porque é o seguinte, para eu falar da fé do cego, eu preciso ter embasamento de outros textos bíblicos para poder trazer a compreensão. Romanos 10. A pergunta é, como é dado esse dom de Deus, que é a fé? Romanos 10, 17. Amém, gente? Se lembra que você vai voltar para Lucas 18. Assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Como é que vem esse dom de Deus? Por ouvir a palavra. Deu para se ligar? A nossa fé depende de duas coisas, presta atenção. Primeira, de quanto a gente ouve a palavra. Quanto que você tem ouvido a palavra? Quanto de quantidade? Beleza? Segundo, como você tem ouvido a palavra? Porque vamos concordar aqui comigo. Os discípulos ouviram? Sim ou não? Sim. Mas por quê? Eles não creram e o cego, que nem ouviu a mensagem de Jesus por Jesus, mas ouviu por outro, creu. Deixa eu tentar explicar isso através de uma parábola. Digamos que a fé é um dom de Deus, que é dado por meio da sua palavra. Beleza, gente? A gente já entendeu isso, não concorda com isso. E digamos que esse dom, que é a palavra, ele nos dá como se fosse uma semente. Você lembra alguma coisa? Parábola do semeador, Lucas 8. E o coração da gente é o quê, gente? Alguém lembra dessa parábola? Parábola do semeador. A semente é a palavra. Jesus dizendo, gente, tem uma parábola para contar para vocês, a parábola do semeador. A semente é a palavra. O coração de vocês é o solo. A palavra vai frutificar num coração. Vai lá, gente, abre lá, Lucas 8, vai. Lucas 8.
Lucas 8. Lucas 8, eu vou ler o versículo 15 só. Tá joia? Essa parábola, ela fala de 4 tipos de pessoas. Ok? Aquela pessoa que ouve a palavra, e aí vem Satanás e rouba a palavra do seu coração. A parábola fala do segundo tipo de pessoas que ouve a palavra, mas as coisas da vida, os sofrimentos, sufoca essa parábola, essa palavra. O texto também fala de um terceiro tipo de pessoa que não tem raiz, que a palavra não cria raiz, não tem profundidade, e aí não dá certo. E um quarto e último tipo de pessoa que tem um coração bom e generoso e com perseverança dá fruto. E aí eu vou ler o 15. Lucas 8, 15. Diz assim, que é o perfil da pessoa que tem um coração bom para a palavra. Diz assim, a parte que caiu em terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Vou ler de novo. Só o finalzinho. Retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Quem é que dá fruto? É quem retém a palavra e frutifica com perseverança. E persevera na palavra. Pensa comigo o seguinte. Gente, o pensamento é complexo. Se você ficar conversando, você vai voar. A fé é um dom que vem de Deus, que Ele nos dá, por meio da sua palavra. Só que vai depender da forma que a palavra interagir no seu coração. A semente é boa, o problema é com a terra, que é o nosso coração. Se você ouvir a palavra e colocar nela toda a sua confiança, toda a sua perseverança, velho, vai dar bom. Foi o caso do cego. Meu irmão, imagina a cena, pô. O cara tá mendigando. O cara ouve falar sobre Jesus. O cara sai, tipo assim, desesperado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a galera faz, cala a boca, cego. E ele grita mais alto. Meu irmão, para aquele cego, aquela era a única chance da vida dele. Para aquele cego, aquela era a última chance da vida dele. Para você, Jesus é a única chance da sua vida, porque sem Ele, você está perdido. E talvez seja a última chance da sua vida, porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. No caso do cego, Jesus era a única chance da vida dele, porque não tinha outro que pudesse fazer por ele o que só Jesus fez. No caso do cego, aquela era a última oportunidade do cego, porque Jesus ia para Jerusalém e lá ia morrer. Ia ressuscitar, mas não ia mais voltar por aquele caminho. Última chance. E foi assim que o cego agiu, gente. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é um dom. Mas esse dom de Deus é revelado na palavra. E depende da forma como você vai se relacionar com a palavra. Quanto da palavra você tem ouvido? Quanto de quantidade? Como de qualidade, de empenhar a sua vida, de perseverar, de lutar contra você mesmo, para viver aquilo que a palavra está dizendo, você tem feito? Ou você tem se portado assim, pô, eu acredito em Jesus, mas esse negócio de transar só depois do casamento, cara, isso aí é o... E outras coisas, né, gente? Dar o dízimo, pô, meu irmão, eu acredito, velho, em Jesus. Mas esse negócio de dízimo... Rapaz, eu acredito em Jesus. Mas esse negócio de pregar o evangelho, eu sou muito tímido, eu tenho vergonha, eu não consigo. Não é para mim, não. É só para pastor, missionário, seminarista, diácono. Como é que você tem ouvido a palavra? Quanto você tem ouvido da palavra? Meu irmão, aquele cego, sensacional. A fé que ele tinha, a postura que ele tinha. Enfim, seguindo o texto, ele chama Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cara, esse título de Jesus é incrível, filho de Davi. Porque ele dizia 2 coisas acerca de Jesus. Primeiro, que Davi era rei
dizia que Jesus era rei. Segundo, o filho de Davi era o Messias esperado. Rei e Messias. E aí, além disso, ele não chama assim, Jesus, porque eu sou bonzinho. Tem misericórdia, me ajuda aí. Não. Ele fala, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele não apela para a justiça como se ele fosse justo e bom. Ele apela para a misericórdia, porque, Senhor, eu sou miserável. Miserável. E preciso da tua misericórdia. Só precisa da misericórdia que é miserável, gente. Ele apela para isso. E aí, a fé dele é tão sensacional, que a fé dele mesmo na tentativa de ser tolhida pela opinião pública, a galera começa a dizer, bora mendigo, cala a boca, que é isso, tá doido? Ele continua. O que fizeram as pessoas mandar ele calar a boca, não era por causa do barulho, tenha certeza. Era por causa do título, Filho de Davi. Os fariseus, as autoridades religiosas de Jerusalém e dos judeus, não aceitavam esse título acerca de Jesus. Tanto que quando Jesus, no capítulo 19 de Lucas, entra em Jerusalém, a multidão começa a louvar Jesus, e os fariseus mandam que Jesus repreenda a multidão. E aí Jesus fala, ó, se eles calarem, até as pedras vão clamar. Esse é o motivo pelo qual as pessoas mandam o cego se calar. Mas nem assim o cego se cala. Como é que tem sido o seu testemunho na universidade que você estuda? No seu trabalho? Como é que é a tua fé? Quando as pessoas dizem assim, Deus não existe. Jesus não ouve suas orações. Você é o pastor que quer comer seu dinheiro. Como é que anda a tua fé nesse sentido? Velho, a fé do cego, incrível. A fé do cego deu visão a ele de quem Jesus era. Enquanto aqueles que viam não conseguiam enxergar a realidade sobre Jesus. Não se cale diante da opinião pública. O mundão, ele não vai crer no que você crê. O mundão aí fora dificilmente vai crer em Jesus e se render. Porque o mundo jaz do maligno. Não ligue. Se você, menino, se você, menina, ainda é virgem, e todo mundo da sua sala já transou, da sua escola já transou. Você é assim por causa de Jesus. Não retroceda a sua fé. Não faça o que os outros querem. Porque o mais importante nessa vida não é a aprovação das pessoas, é a aprovação de Deus. E nessa história a gente enxerga aqui, Jesus aprovou a vida e a fé daquele cego. Esse deve ser o alvo da nossa vida, gente. Nada mais importa se eu tiver a aprovação de Jesus. Nada mais importa se eu não tiver a aprovação de Jesus. Se ligou? A ideia é uma só, gente. E seguindo, estamos caminhando aqui para o final, até porque está pertinho de acabar, vamos lá. E aí, gente, versículo 40 a 43, diz que Jesus parou, chamou o cego, atendeu o clamor do cego, deu vista ao cego, disse a ele que ele estava salvo, e aquele cego saiu glorificando a Deus, e todo mundo ali, que estava ali ao redor, viu algo que só Deus podia fazer. Olha que cena incrível, gente. Jesus parou. Jesus, ele estava andando, indo para Jerusalém, para morrer. Nem a cruz fez Jesus parar, nem a cruz fez Jesus recuar. Mas quando um cara que ninguém prestava atenção, que ninguém dava valor, clamou a Jesus, ele parou. Gente, Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele tem um sermão só para essa frase, Jesus parou. Incrível. Que ele diz que o cego fez o que nem Josué fez, lembra? A conexão, Jericó era a cidade que Josué e o povo de Deus, naquela época,
fez que os muros caíssem. E entrou e tomou a cidade. E aí, num determinado momento, Josué orou e o sol parou. Charles Spurgeon ele vai dizer que aquele cego fez uma proeza maior do que Josué. Porque o cego orou e não o sol parou, mas aquele que fez o sol parou. Velho, você tem ideia do que é isso quando você ora? Aquele que fez o sol parar. Aquele que fez tudo, parar. E ele não só parou, mas ele chamou. Eu imagino, Jesus é sensacional, cara. Eu imagino os caras mandando o cego calar a boca. E Jesus fez, espera aí, parou. Quem estava perto foi quem mandou ele calar a boca. Chama ele lá. Eu que mandei ele calar a boca. É, você mesmo, vai lá. Chama ele lá. Aí vai lá, vai lá. Jesus está te chamando. E aí o cego vai. E aí chega Jesus. Olha a pergunta de Jesus para o cego. Olha, a Bíblia está aberta, né, gente? Desanima não, pelo amor de Deus. Qual a pergunta de Jesus para o cego? Meu irmão, o que queres que eu te faça? Gente, Jesus, o rei que criou o céu e a terra. Jesus, o Messias, que veio para salvar o mundo. Tem a humildade de responder a um cego mendigo, como se fosse um servo. O que queres que eu te faça? O que eu posso fazer para te servir? Como eu posso te ajudar? Caramba, velho. Esse Jesus que eu quero dar a vida por ele. É por esse Jesus que eu quero seguir. Se preciso ir para Jerusalém para morrer como ele morreu. Porque ele é manso e humilde de coração. E ele continua mandando chamar. Lembra que ele mandou chamar o cego? Ele continua mandando chamar. Dizendo assim, vinde a mim. Você que está cansado. Que está sobrecarregado. Você que se reconhece como miserável, pobre, cego, pecador. Eu posso aliviar você. Eu posso curar você. Eu posso lhe dar uma vida nova. Eu posso lhe dar uma visão de quem eu sou. E de quem você é em mim. Só se apega ao que eu estou dizendo. Só acredita na minha palavra. Velho, incrível. Jesus vai e diz, vê, a tua fé te salvou. E aí você já entende que fé é essa. Aquele homem vê a Jesus. E a Bíblia diz que ele segue a Jesus. Lembra do convite ao jovem rico? Me siga. Aquele cego seguiu a Jesus. E glorificou a Deus. E toda a multidão que estava ao redor glorificou a Deus. As obras de Jesus tinham um propósito: glorificar a Deus. Jesus espera que as obras, as atitudes de você, de vocês, a sua atitude, glorifique a Deus também. Sabia disso? Jesus espera que você tenha um estilo de vida que glorifique a Deus sempre, com todas as atitudes. No livro de Mateus, no capítulo 6, no capítulo 5, versículo 16, anota aí para lá em casa que é a hora chegada. Diz assim, Jesus falando aos seus discípulos, assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que as pessoas vejam e para que dê glória a Deus pela sua vida. Para que a sua atitude gere glória para Deus. Ele é o Rei da glória, mas para que a sua atitude glorifique o nome dEle, porque você foi feito para isso. Então, gente, para terminar, de verdade, vou tentar aqui dar a grande ideia desse texto. É uma ideia grande mesmo, mas vamos tentar pegar ela aqui. Se você não prestou atenção em nada, preste atenção nisso. Se você trouxe caneta, pode anotar.
É a hora do resumão. Ouvindo sobre Jesus, o cego clamou fervorosamente, mesmo contra a opinião pública. E pela fé foi curado e salvo, seguindo a Jesus e glorificando a Deus. Vou ler de novo. Ouvindo sobre Jesus, o cego clamou fervorosamente, mesmo contra a opinião pública. E pela fé foi curado e salvo, seguindo a Jesus e glorificando a Deus. Parece simples, mas aqui tem 6 coisas que a gente precisa fazer. 6. Ouvir a mensagem de Jesus como sendo a nossa última chance e única chance. 2. Clamar a Jesus fervorosamente. Sabe o que é isso, gente? Ter uma vida de oração. Clama a Jesus fervorosamente. Ele para ouvir você. 3. Não retroceda na fé por causa do que os outros pensam ou do que os outros falem. 4. Receba a salvação pela fé. Jesus disse que aquele homem estava salvo. E a garantia daquele homem foi a sua palavra, a palavra de Jesus. Quando a Bíblia diz que a gente é salvo, a gente está salvo, porque é a Bíblia que diz. 5. Aquele homem seguiu a Jesus Cristo. Siga a Jesus Cristo. Siga seus passos. Ande como ele andou. Fale como ele falou. E 6 e último. Tenha uma vida que glorifique a Deus. Amém, gente? Cadê Renatinha? Gente, é 9h10. Dá para ter grupo pequeno? Sim ou não? De boa. Quem vai ficar para o grupo pequeno, se tiver? Só o Gustavo. Léo. Então é melhor a gente encerrar aqui? Então vamos orar, gente. A gente não vai ter grupo pequeno, desculpa. Hoje eu me emocionei aqui com a mensagem. Mas, vamos orar. Mas eu não podia deixar de estender para você esse convite. Convite para você entender e aceitar a Jesus, porque Ele é a única chance da sua vida. E essa pode ser a sua última chance. Aquele cego não sabia que ele era a última chance, mas se agarrou com aquilo que ouviu, como sendo a última chance da vida dele. Essa pode ser a tua última chance, não sai daqui sem Jesus. Essa é a tua única chance. Porque sem Jesus você está perdido. Você é pobre, cego e nu, mesmo que você tenha um mundo de dinheiro. Mas daqui para dentro, você tem um vazio enorme. Queria convidar você, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Se você hoje quer aceitar Jesus, se você hoje não quer sair daqui da mesma forma que entrou, mas quer enxergar o invisível, queria convidar você, a do seu lugar mesmo, levantar a sua mão. Eu quero orar por você. Amém. Eu quero orar com você. Mais alguém, gente? A banda vai tocar. Enquanto a banda está tocando, é a tua oportunidade. Porque Jesus está aqui. Mas essa oportunidade pode passar. Não deixe essa oportunidade passar na tua vida.